A paz do Senhor Deus, eu quero deixar uma mensagem aqui a vocês sobre voto. Nós sabemos em 1 Samuel, capítulo 1, que Ana era estéril, fez um voto ao Senhor, depois de anos de súplicas, ela votou ao Senhor, e a partir do momento que ela votou, o milagre começou a se realizar na vida dela, antes de haver qualquer possibilidade de ela pagar o voto. Ela disse que ela daria o filho dela, o primeiro filho dela, à casa do Senhor, para que servisse ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana desmama Samuel, entrega para a casa do Senhor e continua frutífera e tem mais filhos. Bom, Eclesiastes, capítulo 5, verso 4, vai dizer assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Olha a repreensão. Quando você votar algo para Deus, não demore, não dê tempo ao tempo para cumprir. Tem gente que faz votos para Deus: eu acho que ainda não é a hora, vou esperar mais um pouquinho, deixa eu sentir no meu coração. Ei, você se comprometeu com a tua palavra diante de um Deus santo e justo e fiel, que na parte da aliança que diz respeito a Ele, Ele sempre cumpre, Ele sempre te abençoa. Ele sempre vem com bondade dele para conosco e se responsabiliza pela parte do acordo que foi feito com ele. E diz aqui, para eu não demorar e cumprir. Aí o versículo 5 diz assim: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Deus não nos cobra promessas. Deus não pede que a gente assuma promessas com Ele. Mas às vezes, na nossa ansiedade de receber algumas bênçãos, algumas vitórias, algumas mudanças de vida, a gente promete coisas para Deus, às vezes até absurdas, e depois, como vamos refletir, poxa, isso daí vai ser difícil de cumprir. Agora não importa mais se é difícil, você votou. Aí olha o que vai dizer, diz no capítulo 5 de Eclesiastes, verso 6: não consintas a tua boca que te faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Olha só, existe alguém que está ao nosso lado nos servindo todos os dias, um ser celestial que está nos servindo amando de Deus. A Bíblia diz que os anjos são conservos no Senhor para os santos. Eles nos servem amando do Senhor. E quando eu digo com a minha boca que foi erro o voto que eu fiz, a promessa que eu fiz para o Senhor, existe alguém ouvindo e esse alguém vai levar até Deus. E olha o que diz, que Deus se irará contra a minha voz, de sorte que destruísse as obras das minhas mãos. Aquilo que eu conquistei, aquilo que eu possuí dentro da promessa e do acordo que eu fiz para Deus, eu começo a perder. Vai chegar um momento que Deus vai cobrar. Eu acredito então, partindo desse princípio, que se Ana não tivesse devolvido Samuel ao casa do Senhor, até mesmo Samuel ela não teria mais. Ou se Deus tivesse poupado a vida de Samuel, ela não frutificaria mais, porque desobediência gera maldição. Você pode ser um crente que glorifique, que seja batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mas se você não cumpre a tua palavra com Deus, você está em desobediência. Provérbios capítulo 20, versículo 25 vai dizer bem assim: laço, armadilha para o homem, dizer precipitadamente é santo, e feitos votos então inquirir, voltar atrás, desistir, não cumprir. Bom, aqui diz que a armadilha, me apropriar daquilo que é santo. Entrar numa aliança com Deus é algo santo, que eu devo refletir, eu devo pensar, examinar as minhas condições e a minha disposição de honrar aquela aliança antes de eu fazer isso. Por que é santo? Vendo por Ana, antes de Ana pagar o voto, de poder pagar o voto, Deus já tinha abençoado a Ana, já tinha estabelecido a fidelidade dele e a bênção dele sobre a vida de Ana. Quando eu assumo um compromisso verbal com Deus, quando eu faço uma aliança com Deus, Deus já imediatamente começa a me corresponder. Isso é claramente no voto de Jacó. Jacó disse para Deus: Deus, se o Senhor for comigo no caminho para onde eu vou, me trouxer em paz de volta para casa, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me guardar, me proteger, eu vou te dar o dízimo de tudo quanto eu possuir. Olha só,
Jacó não tinha nada, saiu de casa fugido, ele precisava prosperar, precisava de paz, proteção de Deus. Ele assume um voto com Deus: Deus, se o Senhor me der tudo isso, eu te devolvo a 10ª parte. Aqui a respeito do dízimo em Jacó. A Bíblia diz que durante 20 anos trabalhando com Labão, o sogro, que defraudava o salário dele mais de 10 vezes, e a palavra, o termo 10 vezes ali simboliza sempre de novo, mesmo sendo defraudado no salário, Deus prosperava Jacó de uma forma maravilhosa. O anjo de Deus, olha só, quando você faz um voto, anjos de Deus começam a te dar assistência no que você vai realizar. A Bíblia vai dizer que o anjo visitava Jacó em sonho e falava para Jacó das estratégias que ele tinha que usar para prosperar, e falava para Jacó o que Labão estava fazendo para tentar prejudicar a prosperidade de Jacó. Olha que Deus maravilhoso. Jacó fez uma promessa a Deus, Deus envia o anjo para visitar Jacó em sonho e começa a guiar os passos de Jacó. Por isso que é inaceitável que eu não cumpra o meu voto. Antes de eu ter condições de pagar, Deus já está derramando da fidelidade, da bondade e do compromisso dele comigo e com você. É aqui que a gente tem que refletir, porque é uma armadilha prometer coisas na igreja para Deus, em casa para Deus, no teu trabalho para Deus, e não cumprir. É o caso de pessoas assim: quando sair essa causa na justiça, eu vou abençoar a obra de Deus, vou dar meu dízimo. Quando Deus abrir a minha porta, eu vou ser um ofertante fiel, vou ser dizimista. Quando Deus me der a minha empresa, olha, eu vou fazer muita coisa para a obra de Deus, e não cumpre. Quando Deus converter o meu filho, salvar minha esposa, salvar minha família, eu vou servir a Deus. Pasme. Tem mãe que não cumpre, tem pai que não cumpre. O filho se converte, eles fogem da casa de Deus. Ah, se Deus salvar o meu filho, eu vou servir ao Senhor. O filho é salvo e a mãe continua no mundo. Prometeu, não honrou. Ah, se o Senhor me abençoar, eu vou jejuar. Se o Senhor tal coisa, eu vou orar mais. Deus, se o Senhor hoje me ouvir e fizer tal coisa, Senhor, eu vou dar aquilo que o Senhor mandou eu dar para fulano. Não deu. E muito mais ainda, Deus também leva em conta quando a gente promete alguma coisa para alguém. No caso de homens, se você prometeu e não cumpriu, pague, ou se não puder pagar, peça perdão, se humilhe diante daquele a quem você deve algo, porque palavra também gera dívida no memorial de Deus. Aqui nós entendemos isso, que os meus votos, as minhas promessas verbais geram um histórico no céu. Se gera um saldo positivo ou um saldo negativo, conforme eu pago e cumpro as minhas promessas. Que Deus te esclareça essa palavra, que você pense mais antes de prometer algo para Deus. Deus já te fez promessas, Deus não pediu para você prometer nada, mas se você prometeu, cumpra a tua parte no acordo, porque aqui, a tua boca vai ou te honrar diante de Deus ou te envergonhar. Pelas tuas palavras sereis condenados, pelas tuas palavras vocês serão julgados. O que é que você prometeu? Sabe quando a gente está naquele aperto, naquela necessidade? Deus, se o Senhor mudar a minha vida, Senhor, eu vou fazer tua obra. Até hoje você não faz e foge da igreja. Se o Senhor me prosperar um pouco mais, eu vou para os cultos. Cadê você? Aí diz assim: se Deus me desse uma companhia, se Deus me desse um esposo, uma esposa, Senhor, aí eu vou fazer tua obra. Deus te dá o esposo, te dá a esposa, aí você vai para a pizzaria, vai para o restaurante, vai para o cinema, vai para a balada, vai para diversos lugares, mas não vai para a casa de Deus. Não pagou teu voto. E tudo que eu prometi, recebi e não cumpri, Deus vai requerer de mim, porque é uma dívida. É como se você estivesse em dívida com o banco. A partir do momento que cair algo lá, o banco vai pegar a parte que é dele por direito. Deus vai pegar de volta aquilo que é dele por direito, porque nós não honramos os nossos votos. E eu te dou essa palavra, guiado pelo Espírito de Deus: cumpra o que você prometeu para Deus, porque Ele honrou a parte dele e Ele tem honrado você, tem honrado tua casa, tem honrado tuas finanças, tem honrado teus sentimentos, teu coração, tem honrado tua vida espiritual. Ele tem sido fiel com você.
seja fiel. Não deixe o diabo te induzir à mentira, porque o pai da mentira é ele. E todo aquele que é mentiroso também se faz filho do diabo. Deus te abençoe e seja um filho de Deus.